Você ouve agora na Baruch FM, Conversar é Preciso. O universo da resolução de conflitos pela mediação privada. Apresentação Lígia Fortes. Olá, pessoal! Estamos aqui na baruchfm.com com Conversar é Preciso. Lígia Fortes e Gisele Fernandes Passos. Olá, pessoal! Estamos aqui. Vamos dar continuidade hoje àquele assunto dos direitos dos consumidores e o desrespeito a eles, que também, acontece. Né, Gente? É isso aí. Buenas. Parece que nunca acontece, né, pessoal? Como havíamos dito antes, mas acontece toda hora, todo dia, todo instante. E aí, o que mais que você vai falar? E aí, primeiro, antes de absolutamente mais nada, vou colocar para vocês as nossas mídias sociais, onde vocês podem nos achar, nos encontrar a qualquer hora, a qualquer dia. Estamos no Facebook, no @Mediacão, Arbitragem Práticas Colaborativas, Instagram como Suceder e Mediacão, no Twitter como Suceder e M, no YouTube como Suceder e Mediação, inclusive ver aí os nossos programas anteriores, qualquer um que vocês tiverem aí saudade, relembrar, ouvir novamente algumas informações, vão lá no YouTube. Temos também o nosso WhatsApp, que é o DDD 11 99145 5258, e o nosso e-mail, contato@sucederemediacão.com.br. Nesses dois últimos, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, aguardamos aí as sugestões, notícias, novidades, e aí qualquer coisa que vocês queiram para os próximos programas, tá? Não lembram de absolutamente nada do que eu coloquei aqui? Não tem problema. Nós estamos lá no site da sucederemediacão.com.br, onde estão todas as nossas mídias sociais, número de WhatsApp, enfim, qualquer forma de contato que vocês precisem conosco, tá? E, além disso, para finalizar, eu vou lembrar vocês dos nossos horários dos programas, tá? Nós estamos sempre às terças, às 13 horas, tá? Sempre ao vivo, às terças, às 13 horas, e temos as nossas reprises, que acontecem às quintas-feiras, às 19 horas, e aos sábados, às 17 horas, para vocês nunca sentirem uma saudade muito grande, e sempre tá lá com a gente. Se não conseguir ver na terça, ver na quinta, não conseguiu na quinta, no sábado, e assim por diante, tá? Então, pessoal, vamos Só lá? tudo isso. Vamos lá? Também nós estamos tomando a seguinte medida: tudo que nós formos falando nos programas, nós vamos disponibilizar, vamos sempre disponibilizar as indicações, os órgãos públicos, bem como um texto resumido do que nós falamos aqui no programa, tá bem? Agora, nós estávamos tratando, como eu disse no início, né, Gi, dos direitos do consumidor e o descumprimento deles, né? A gente observa, pessoal, que todos os direitos fundamentais, os direitos de vulneráveis, do mais fraco, todos eles demoram muito, né? Não só no Brasil, é que o Brasil está mais atrasado ainda, né? Quando lá fora faz 10 anos, aqui vai ficar uns 20, 30 para chegar. Mas sempre, desde o discurso do Kennedy, né? Lá em 1962, Sim, sobre direitos do consumidor, foi ele quem a primeira vez falou sobre o assunto, né, mandou uma moção ao Congresso Nacional, lá nos Estados Unidos, falando daqueles direitos, 4 direitinhos básicos, né? Ele falava na época sobre o direito à saúde e à segurança, o direito à informação, o direito à escolha e o direito de ser ouvido, né? E vejam, nada dessas coisas aqui no Brasil são, vamos dizer, são muito exercidas, né, Afrânio? Nada disso aqui é muito exercido, é muito difícil, né?
sempre precisamos ir à luta, porque as coisas aqui demoram demais. E dependendo de quem está no plantão, né, de quem está no plantão, nos governos, né, das 3 esferas, União, Estados, esfera federal, Sim. Estadual e municipal, aí nós vamos ter, a gente sempre assim, tudo bem, não ganhou meu candidato, né? Aí você reza, bom, tomara que esse que ganhou, ele faça alguma coisa. Faça alguma coisa, que dê tudo certo, né? A gente tem que partir para torcer que tudo vá bem, né? Não vamos nem comentar nada agora, a gente tem uma conversa sobre isso, no Conversa na Varanda, né? Isso aí. Mas a gente torce. Mas aqui as coisas são devagar, quase parando, né? No Brasil, por exemplo, essa questão desses direitos do consumidor chegou ao texto constitucional em 1988, porque antes era o texto da época da ditadura militar, né? Então, aí, 1988, que é a primeira do Estado moderno, democrática, né, de direito. Constituição democrática. Então, foi o texto primeiro que falou sobre isso, no seu artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais, tá, pessoal? Tem um monte de coisa lá, é enorme, enorme. E, então, no artigo 5º, inciso 32 da Constituição, há o asseguramento da tutela do consumidor como princípio geral da atividade econômica, né? Quer dizer, se não for por convicção, se não for para proteger o mais fraco, mas seja por conveniência, né, pessoal? A questão econômica. Se você matar todos os consumidores, você não vai ter consumo. Então, vamos dar risada para não chorar, né? Mas é isso aí. Então, nós falávamos no programa anterior que em dezembro de 2015, quando já no Brasil já existia o Código de Proteção ao Consumidor, nós vamos falar mais a miúde sobre isso, mais lá na frente, a ONU deu uma atualizada nas diretrizes, né, deles, nas recomendações, veja só, Fran, nas recomendações, o Brasil nem com lei funciona, imagina recomendando. Olha, pessoal, o que vocês acham? Vamos conversar um pouquinho? Vamos conversar sobre uma direito ideia, tal. Não. Porque, inclusive, os mais poderosos eles acham assim, eu não sou nem consumidor, eu sou acima do consumidor, nem preciso de normas. Sou acima do bem e do mal. Então, é assim. Mas, em 2015, a ONU deu uma atualizada, né, dos principais pontos em relação ao consumo. Exatamente. Você pode dar início aos trabalhos? Sim. Vamos lá. Nós tivemos aí o reconhecimento de acesso a bens e serviços essenciais e a proteção dos consumidores vulneráveis e desfavorecidos, que são necessidades legítimas, entendidas como necessidades legítimas. Né? Até nós paramos aí, né? Eu vejo que nesse caso, assim, consumidores vulneráveis e desfavorecidos somos todos, né? Diante do fornecedor e do comerciante, somos todos. Porque você não conhece do processo nem de prestação de serviço e nem de produção daquele produto que você está recebendo, que você está comprando. Então, assim, somos todos vulneráveis. Somos todos vulneráveis, né? Mas tem alguns que são mais, né? Os idosos, as pessoas que moram nesses rincões do país aí afastadas, lá no meio da floresta amazônica. As crianças, né? Temos muito analfabetos, né, no Brasil. A gente vive, às vezes você procura uma pessoa para te ajudar nos serviços domésticos, tal. Aí é que você vê o rombo que tem na educação do Brasil. Não é incomum as pessoas não saberem ler nem escrever e terem muita dificuldade na vida por conta disso também, né? Então, assim, realmente, somos todos somos consumidores. Sim. Mas uns são mais vulneráveis, que os outros, mas, né? Por exemplo, na questão dos agrotóxicos, né? Somos todos muito vulneráveis. Você tem que comprar comida, você tem que comprar os produtos naturais. E realmente
você fica à mercê. Eu, por exemplo, vou dar um depoimento aqui, por exemplo, pessoal, se eu pegar uma manga, a manga recebe muito, eu adoro manga, recebe muito agrotóxico, né? Não só a manga, mas a manga que é o pior. Ela tem aquela... Então, você lava com sabão, com uma buchinha, tira a casca. Esses agrotóxicos, eles penetram além da casca. Eu já tive fechamento de glote, de ficar tudo inchado, eu não consegui respirar, por causa dos defensivos agrícolas que se usam na manga, por exemplo, né? Eu sou bem sensível a essas coisas. E já tomei alguns sustos. Então, para eu descascar uma manga, hoje eu preciso pôr uma luva, olha que ridículo, descascar, né? Lavar primeiro com sabão, tal, com uma buchinha, descascar a manga, picar. E, às vezes, não dá para comer do mesmo jeito, porque tem aquele gosto... gosto não, penetra na garganta assim, e você não consegue comer. Na fruta, no alimento. Exatamente. E aí vem para a garganta, né? Então, é complicado. O exemplo do óleo aí. A gente, tudo é transgênico agora, né? Não tem um óleo de soja que você vai usar que não seja transgênico. E eu observei isso na última compra. Que assim, você vai, procura, não tem opção. Não tem opção. O transgênico ou o transgênico, qual que você quer? Eu usava o de granola, não, canola. Granola é outro negócio. De canola, né? Tá, tudo bem. Vamos usar o canola. Canola nem existe, né, gente? É uma coisa totalmente artificial. Aí passei para o óleo de milho, né? De algodão, então nem existe mais óleo, né? Então, não sabe o que consumir realmente. A grande questão é que, inacreditavelmente, quanto mais orgânico o produto, mais caro ele fica. E para a grande população... inacessível, né? É verdade. Aí tivemos as orientações sobre o comércio eletrônico, como igualdade de tratamento entre os consumidores online e offline e proteção de privacidade para os consumidores. Importante, porém, gente, nós não podemos esquecer que esse regramento está vindo em 2015, quando o comércio pela internet já estava plenamente aquecido e as pessoas já estavam adquirindo produtos e não tinham um regramento que atendesse as necessidades desses consumidores. E aí tivemos aí essa recomendação só em 2015. E assim, essa questão aqui, todo mundo está sendo discutidas as regras mais rígidas quanto à privacidade. Agora, as próprias pessoas se expõem muito, né? As próprias pessoas se expõem muito, isso a gente não pode negar. E quando você vê na mídia, a começar do nosso, vamos dizer assim, como é que eu vou me colocar agora? A colocar a utilização das mídias sociais de forma tão irresponsável, né? Aí começa do chefe da nação, né? É uma loucura. Que demonstra suas opiniões pessoais com relação a assuntos que, infelizmente, né? E não é só isso, fomentando, né? Fomentando ódio, fomentando... todo tipo de coisa. De você vê, do carnaval para cá, é uma avalanche de coisas que, a sociedade brasileira conheceu termos antes ouvidos, né? E que nós nem gostaríamos inicialmente que as crianças conhecessem, mas hoje já conhecem. Aqui uma novidade muito boa são esses serviços, a proteção e mais orientações sobre os serviços financeiros, serviços públicos, as boas práticas comerciais de cooperação internacional. Aqui, especialmente em relação aos bancos, né, aqui é feito uma verdadeira pilhagem, né, nos consumidores, uma verdadeira violência. Não existe uma fiscalização efetiva, né? Tem algumas coisas que você tem que ir lá fazer reclamação no Banco Central, mas os descumprimentos contratuais e a maneira como os bancos conduzem os empréstimos e os seus serviços induzem o consumidor a ficar absolutamente inadimplente e quebrado. Isso precisa ter mais orientações, precisa ser mais limpo. Os bancos, eles têm um lobby violento, eles têm muito poder, quem tem dinheiro tem poder, né? E, enfim, as regras são descumpridas a todo momento, e nada é feito. Apaga a luz, cada um
por si. Quem se salvar. É. E com relação aos bancos mesmo, essa reclamação que é feita aí com relação ao Banco Central, a pessoa precisa ter um mínimo de conhecimento do que está sendo roubado, e a população não tem, a sociedade não tem esse conhecimento, e é claro que é de interesse dos bancos que não tenha mesmo, né? Então, mesmo para você fazer uma reclamação para os órgãos, né, de proteção do consumidor, e no caso o Banco Central, que vai proteger, essas relações financeiras, esses serviços financeiros, você também precisa entender o que o banco está tirando de você. E aí que entra essa recomendação que trouxe mais a possibilidade de que isso seja um pouco mais esclarecido. Hoje nós chegamos a falar no programa anterior sobre esses abusos dos bancos. Sim, falamos. Nós falamos, né, num programa que está disponível lá no site, inclusive vocês podem revê-lo, né? Foi um programa exclusivo com relação a bancos. É uma verdadeira violência, né? Uma violência e reiterada. A inadimplência no Brasil bate recordes, né? Sempre. Nós vamos colocar para vocês o site do IDEC, do PROCON, especialmente o IDEC, ele traz os índices de endividamento, uma série de informações muito importantes. Eu não sei se a gente colocou naquela época. Com relação ao IDEC, já foi colocado lá, na verdade, ranking, tá, dos piores serviços prestados aí ao consumidor. Mas agora nós vamos colocar os contatos com o IDEC, né? Isso. Essas informações já foram colocadas, porém elas serão atualizadas e incluídas algumas outras, como as agências reguladoras de todos esses serviços públicos aí. A ONU também, ela sugeriu a criação de um painel intergovernamental de especialistas sobre política, direito e defesa do consumidor para monitorar a implementação das diretrizes. Vamos lá para a África, para a Ásia, aqui para o Brasil, América do Sul. Eu não vou comentar mais nada. É muito bonito. Agora nós vamos passar a falar o que acontecia no Brasil. Nós já falamos da Constituição, né? A primeira Constituição pós-ditadura, de 1988, que também, naquele artigo, nós mencionamos o 34, e aqui tem o inciso 34 do artigo 5º, e tem o inciso 32, né, que fala sobre o direito fundamental, e ainda no artigo 170, que fala também de o princípio dos direitos do consumidor, da proteção ao consumo, ao consumidor, está lá na ordem econômica. Isso, artigo 170, inciso 5. Inciso 5. A correlação disso, desse embasamento, né, dessas diretrizes da ONU e da Constituição Federal, em 1990, depois da Constituição, portanto, foi promulgado o Código de Defesa do Consumidor, defesa e proteção do consumidor, né? É uma lei... Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990, 2 anos depois aí da promulgação da nossa Constituição Federal. E é interessante, naquelas disposições transitórias que tem lá na Constituição Federal, o prazo para elaboração desse código, votação e colocar em vigor era de 180 dias. Ora, os prazos. Uma banana para os prazos. Ninguém. Então, saiu em 90, antes tarde do que nunca, né? É só para ser um alento. E é uma lei espetacular. Ela é uma lei muito bem feita, é uma lei muito moderna, e realmente trouxe uma grande inovação. Nós estamos ainda, em termos de prática dos direitos do consumidor, engatinhando. Nós caminhamos,
mas ainda falta muito, né, gente? Falta muito. Falta muito em termos de legislação e em termos de respeito a essa legislação. Hoje, os fornecedores de serviços e comerciantes, enfim, eles estão mais preocupados com isso, porque, né, notaram a importância disso e a população passou a tomar um pouco mais de conhecimento com relação aos direitos, ainda que, né, pouco, mas ainda tomou mais noção dos direitos que tem com relação às relações de consumo. E é interessante notar, né, Gi, que mesmo com toda essa lei, que é um arcabouço jurídico tão importante e tão bem feito, seja tão desrespeitado, né, pessoal? Seja pelos bancos, pela indústria de alimentos, e especialmente pelo poder público. Sim. Então, o Brasil é muito complicado por isso, porque o primeiro a desrespeitar as regras é o próprio poder público, né? É o Estado, é quem governa que desrespeita. O legislador do CDC, do Código de Defesa e Proteção, CDC não traz o P, mas é Código de Defesa e Proteção ao Consumidor, ele trata os direitos do consumidor como direitos básicos, pessoal. São direitos, é o mínimo que você tem, né? É da onde você tem que partir, é a base dos direitos do consumidor. No artigo 6º, ele traz esses direitos, né? No artigo 6º traz esses direitos, 6º do Código. Isso. Nós vamos falando a miúde, dando exemplos sobre eles, tá bom? Então vamos lá, Gi. O primeiro é a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Pois é. Eu estou usando muito a indústria de alimentos, os alimentos, vinculando aos agrotóxicos. Realmente é uma questão muito, muito, muito séria, e há um desrespeito reiterado da parte da indústria de alimentos, da parte dos... a indústria, o agronegócio também, né? A indústria dos alimentos engloba isso. Isso é uma coisa que acontece de uma forma catastrófica e deixa mortes e feridos, e feridas também, né? Essa proteção da vida, saúde, segurança contra os riscos por práticas, isso daqui é muito ainda incipiente no Brasil. Sim. Eu me lembro, deixa eu pegar água, eu me lembro, na época, eu participava de todas as associações para a criação de transportes de cargas perigosas, né, que incluem os agrotóxicos. Até hoje, gente, faz quase 40 anos, até hoje, isso não foi de uma forma... definitivamente decidida. Sistematizado de uma maneira a englobar tudo, né? Essa parte da rotulagem dos alimentos, essa parte dos transgênicos, essa rotulagem que tem que trazer de uma forma muito clara para quem é diabético, para quem não pode comer gordura, a questão do sódio, do sal, tudo isso, glúten, ainda é muito falho. É muito falho no Brasil. Assustadoramente falho. E a fiscalização também é absurdamente falha. Né? Nós não temos estatística, né, das mortes que acontecem e de todo o estrago que isso faz para quem fica vivo ainda. Nós não temos estatística no Brasil, né? Não que não exista. Ela só ainda não foi colocada. Aqui, no número 2... No número 2, a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Isso também é muito falho, porque o que acontece? A gente tem alguns produtos que são monopolizados, que é uma indústria que faz, ou duas, um país continental que nem o Brasil, né? Serviços também,
essa liberdade de escolha é uma liberdade limitada, muito limitada, né, Gi? Até porque, às vezes, você não tem um outro parâmetro para escolha. Não tem. Às E vezes tem o não. preço também, né? O preço também. Como, por exemplo, que a gente estava falando entre um produto Preço e a transgênico e um qualidade, né? orgânico, por exemplo. Muitas vezes a população não tem condição de fazer essa escolha. E ela acaba sendo obrigada a consumir aquele produto que sabidamente vai fazer mal, mas ela não tem essa opção. Mesmo os orgânicos, os sem agrotóxicos, eles são muito, muito caros, Muito né? caros. E são em pontos específicos da cidade. E difíceis, né, de achar. Difíceis né? de Tem achar. algumas feiras de produtos orgânicos, eu conheço duas, na verdade. Tem uma no Parque da Água Branca, né? Eu acho que é aos sábados, eu não sei se é aos sábados ou aos domingos, mas depois eu posso verificar e colocar para vocês. E eu sei que tem uma, a única que eu conheço, em Cotia, num parque lá em Cotia, que acontece uma vez no mês. E aí vem alguns produtores que se reúnem e fornecem alguns serviços. Pessoal, Cotia, aqui na Grande São Paulo, é um lugar assim, bucólico, é uma natureza, é muito gostoso. A Gi mora lá, olha que chique. É muito gostoso, é um lugar, mas é muito caro também, né? E vocês veem, eles deveriam ter acesso a tudo, mas olha que coisa, o que a gente está falando, uma vez por mês. Você vai lá na feirinha e você sai, né? Você sai sem agrotóxico, mas assim, fica depressivo porque fica sem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Muito caro, muito caro. Assim, aí você tem que escolher. Às vezes a gente procura, por exemplo, eu tenho criança pequena, a gente acaba procurando por mel, né? Que, nossa, é absurdamente caro. Ou seja, sem escolha, né? Aqui tem uma lei que saiu em 2012, que ela é uma lei que complementa o Código de Defesa do Consumidor, que fala da informação que tem que trazer nos rótulos a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, isso não acontece, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Essa é uma redação dessa lei 12741 de 2012, pessoal. É uma atualização. Né? É uma atualização da lei. Aí também traz aqui a proteção contra a publicidade enganosa também, né, pessoal? E abusiva. Tudo isso, essas normas são bem programáticas, né? O Código de Defesa do Consumidor, na verdade, ele é o regulamento de uma lei que foi criada para a defesa do consumidor e vem aí o regulamento, que é outra lei. O que é o regulamento? É aquele que coloca em prática o que se fala na lei, né? Exato. O que se fala na lei. Só que mesmo assim, por exemplo, esse inciso 4 aqui, que trata da proteção do consumidor contra a publicidade enganosa e abusiva, olha, também não é muito aplicada, né, pessoal? É uma coisa bem complicada. Porque quem fala do métodos comerciais coercitivos ou desleais, que é mais coercitivo e desleal o tratamento do banco com o cliente? E continua. A gente vai. Experimenta e abrir uma conta poupança sem dinheiro nenhum. Experimenta abrir uma conta corrente sem que o banco te force a adquirir um produto, uma venda casada, né, que eles chamam, um outro produto que você não quer. Você quer ir lá só abrir uma conta corrente para ter uma movimentação da sua conta. Tenha certeza, você vai sair com um cheque especial e um cartão de crédito, no mínimo. No mínimo. A venda casada, né, pessoal? Pois que é proibida, né? Que é mais coercitivo e desleal que isso? Nós estamos caminhando aqui para o final do programa. Uhum. Aqui nós temos mais... Afrânio, nós vamos fechar isso aqui, vamos precisar de um pouquinho mais de tempo, né? Sim. Nós vamos fechar aqui, falamos o essencial, mas, por exemplo, a modificação unilateral de cláusulas contratuais. Isso, é inciso 5. Isso aqui o governo é useiro e vezeiro, né? O governo, a gente diz assim, administração pública, né, pessoal? Principalmente os contratos com a administração pública, né? Sim. Com a desculpa que tem que haver o equilíbrio, porque é uma coisa do trato público, né? Mas não é bem assim que a coisa funciona.
E aqui nós poderíamos também incluir os bancos. As práticas inadequadas dos bancos. Vejam que né? os bancos estão em praticamente todos em os tudo. ensinos. Estabelecem prestações desproporcionais ou sua revisão em razão dos fatos sobrevenientes que a torne excessivamente onerosa. Isso acontece direto, né? Sim. Aqui fala da efetiva prevenção, o direito à efetiva prevenção e reparação dos danos patrimoniais e morais. Inciso Isso 6. nós falávamos no programa anterior. Sim. Que isso também, as indenizações são pífias. A busca do consumidor pela indenização, que só pode acontecer através do judiciário, né? Pode ser que haja, por exemplo, quando o consumidor vai fazer um acesso ao PROCON, pode ser que haja um acordo lá com o fornecedor ou consumidor, mas nunca para indenização. Eles não pagam indenização em termos de nem mediação, né? Quando a gente faz aí um serviço de mediação ou conciliação com relação... Pública, né? Na privado... Eles não pagam indenização, a não ser que você acesse judicialmente, faça provas, etc. E essa indenização, se vir, quando vir, ela vem de uma forma muito diminuta. Nós, como vocês veem, hoje nós estamos lidando, é claro que há exceções, né? Mas, em regra, você não consegue fazer uma mediação, fazer um acordo, né? É muito difícil. É muito difícil. Facilitação, esse é importante, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Nós temos uma coisa bem moderna no CDC, que é a inversão do ônus da prova. O que é esse nome complicado, né? Porque, assim, quem é que detém as informações sobre o produto? A facilidade de fazer a prova, quem é? É o fornecedor, né, do serviço ou do produto. Você não tem como, por exemplo, se o banco não lhe dá o contrato que ele está a exigir de você, e acontece isso muito, 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 hoje é tudo eletrônico, com essa desculpa, então você faz lá um contrato com o banco, tal, vai lá na agência, tal, e nunca recebe o contrato. Então, você não sabe nem o que tem lá dentro. Nem o que está sendo cobrado. Calhamaços, nem o que está sendo cobrado, né? Então, essa inversão do ônus da prova, o que significa? O banco é obrigado a produzir essa prova e trazer para os autos o contrato. Sim. Que você não tem porque ele não lhe ofereceu, não lhe deu a sua via, né? Só ressalvando que, nesse caso dos bancos, inacreditavelmente, não se é reconhecido como uma relação de consumo. Muitos juízes, e acho que a maioria, né, não entende que a relação do banco com o cliente, e vejam o absurdo, entender que isso não é uma relação de consumo. Por não entender que é uma relação de consumo, você não consegue essa inversão do ônus da prova no processo. É claro que você consegue, de alguma forma, que o banco traga esse contrato para o processo, ele é obrigado a trazer, porque é o único possuidor dessa informação, mas não através da inversão do ônus da prova com relação ao banco, né? Depende, se a pessoa for física... Sim, pessoa física. Física, sim, né? Sim, pessoa física. Pessoa física, sim, consegue. Se é pessoa jurídica, embora as pessoas jurídicas não vão ao supermercado nem à escola, você não vai encontrar uma empresa fazendo compra no supermercado, elas são consumidoras, né? E há entendimentos, né? Considerando o consumidor. E, por último... Aí a gente só pulou o item... porque eu acho que a gente já tinha falado alguma coisa, tá. Eu não... Como a gente está com... já falamos de que o judiciário não funciona, né? Certo. Muito bem. Esse é o item 7. Nesse aspecto também, né? E aí, o último inciso 10, ele está adequado e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Pessoal, então aqui... Nós vamos parar nesse ponto aqui. Quais são os serviços públicos? Luz, água, telefonia, a internet, TV a cabo, tem mais coisas. Que mais? Planos de saúde. Que se revestem num formato público, né? Porque são as concessionárias, mas as concessionárias estão no lugar do Estado. Sim. Então, tem que prestar. Isso aqui nós vamos acabar de discutir no próximo programa. Por quê? Agora nós vamos para onde? Para a varanda. Para a varanda. Conversa na varanda. Vamos ficar mais tensos um pouquinho. Vamos lá.
Então, pessoal, nós falávamos na última conversa na varanda dessa bobagem, né? Esse desprezo total pela história do Brasil, a verdadeira história do Brasil, e o desprezo pela inteligência, né? O menosprezo pela inteligência dos cidadãos brasileiros, quando se negam fatos históricos. Contra fatos, não há argumentos, né? Falávamos, então, de negar que existiu ditadura no Brasil. E o governo, ele segue negando, né? Negando um monte de coisa, tentando inventar a roda, né? E aí a discussão da vez é essa questão dos 83 tiros mais de 80 tiros. num carro que estava uma família, né, pelo Exército Brasileiro, lá no Rio de Janeiro, matando o pai dessa família, né, matando o pai. E a gente escuta, e você vai escutando, vai se enojando, né, de quem está no poder, aí, dos entes estatais, né, do executivo estatal, que é composto pelo presidente da República e seus ministros, que veem a mídia sem dizer inverdades e dizer um monte de asneiras também. Nós temos aí a grande discussão, eles estão reinventando a história do mundo, né? Não é só do Brasil, é uma história grave, do mundo, dizendo que direita e esquerda, que já está tão anacrônico isso, mas eles mesmos que trouxeram, sim, que o nazismo, o fascismo são movimentos de esquerda, vejam só. E porque agora eles se acham de direita, então eles torcem, moem a história e inventam essa tolice, né, que é uma tolice. O pior é que o chanceler brasileiro disse isso, perguntado ao presidente da República se ele concordava, ele disse que concorda, né? Então, o que a gente quer saber é o seguinte: o que é que vai dar certo? O que é preciso fazer para o Brasil seguir em frente, né? O que é preciso fazer para que a educação ande, a economia ande, a saúde, a segurança pública? O que é preciso fazer? Não precisa ser de esquerda nem de direita. Precisa dar certo. As soluções que se buscam não está nem de um lado nem de outro. Está na busca verdadeira de soluções, de opções para o brasileiro. Não está na determinação que parece inabalável de causar o incômodo, o conflito, né? De dizer que os 83 tiros, se o exército quisesse mesmo matar, acertar, 83 tiros teriam matado todo mundo. Que não foi preciso. Que não foi preciso, né? Por isso que não morreu todo mundo. Né, Gi? O presidente da República ainda coloca o absurdo de que o exército não matou ninguém. Foi apenas um engano, um equívoco. Como se a vida... É esse o ponto, né? Que valor tem a vida? Qual é o valor da vida? Seja qual for. Nós não estamos colocando aqui se estavam no lugar certo, na hora certa, se era isso, era aquilo, se eles achavam que era um traficante. Vamos colocar nesse ponto. Vamos supor que fosse um traficante. 80 tiros num veículo, a gente tem um problema muito sério. A gente está enfrentando um problema muito sério. O primeiro e principal é de desvalorizar a vida de forma completa. E depois de desvalorizar a vida de forma completa, com 80 tiros para matar, sem saber quem era, tá? E atingir aí uma família, que aí, nesse caso, foi atingido o pai, que morreu, né, fatalmente aí, e o sogro, né? O restante teve que fugir correndo do carro. O sogro morreu? Não, ainda está hospitalizado. E pedir, pelo amor de Deus, para parar.
não foi, né, infelizmente não foi atendido. E foram dados 80 tiros. E aí nós vemos o vice-presidente se colocar na posição de que mas não foi, os tiros não foram precisos, porque se tivessem sido precisos, tinha matado todo mundo. Puxa, que legal, é isso que a família precisava ouvir mesmo, né, do vice-presidente. E aí vem o presidente, se coloca na posição de que, tipo, o exército não matou ninguém, foi um engano, vida que segue. É assim? É assim que as vidas têm que ser valorizadas pelo chefe da nação, seja que vida for. Talvez a gente possa parecer um pouco a tal da conversa do mimimi, né, que a gente sempre escuta, pode até parecer mimimi para você, mas que vidas estão sendo tiradas? Que vidas estão perdendo a importância? Né, Gi, e é assim, é importante. Normalmente, quem está no poder se acha inatingível, né, pessoal? Teve aquele episódio daquela tentativa de morte, né, na época do candidato à presidência da República, né? A pessoa foi, vamos dizer, exemplarmente punida, né? Encontra-se, claro, e tinha que ser mesmo, né? E por que aquela dor é maior do que a dor desse pai de família que foi morto? Injustamente, totalmente, seria injusto em relação a qualquer pessoa, Então, não se pode usar 2 pesos e 2 medidas. É muito complicado e perigoso o que está sendo feito, as atitudes que estão sendo tomadas. Para onde vamos caminhar dessa forma? Qual é o caminho da nação disso? diante disso? Muito triste, irresponsável usar as mídias sociais para fomentar a violência, né? Tem muito riso, né? Riso de todo mundo aí, né? De filho, do pai, né? De tanta gente. Estão rindo do quê? Do que vocês estão rindo? Da tragédia? Que vergonha. O país está caminhando para um destino de piada. Nós viramos piada mundial. Viramos o quê? Meu Deus. Quando era uma nação que tinha tudo para crescer, para ser aquilo que... E aí? E não é por falta de torcida, né? Porque as pessoas querem dizer que tá todo mundo torcendo contra. Não é falta de torcida, né, pessoal? Será que a gente está com um problema sério de escolha? Se dizia, né, a esquerda estava no poder, agora a direita está no poder. Como se isso existisse aqui no Brasil. Não vamos ter ideologia, não vai ser... a escola sem partido. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Será que as pessoas, os governantes não se ouvem, né? Não analisam? É preciso analisar as coisas, é preciso refletir sobre as coisas antes de agir e de falar. Tudo de bom para vocês, um grande abraço, vamos em frente, pessoal. Obrigada, pessoal, até a próxima.